chafariz, cujo jato límpido fulgia em respingos brilhantes e para os picos das montanhas cobertas de neve que delimitavam o horizonte. Subitamente no azul escuro do firmamento, surgiu, aproximando-se rapidamente, uma nuvem avermelhada. As orelhas do cachorro ficaram em pé. Ele se sentou e dirigiu o olhar inteligente para o dono, enquanto este levantou a cabeça e parecia estar prestando atenção em algo. A nuvem avermelhada desceu, então, sobre o terraço e Supramati reconheceu nela Dakir. Sua figura era airosa, os contornos do corpo não eram totalmente definidos, mas a cabeça era bem delicada e reconhecível. Supramati virou involuntariamente a cabeça e estremeceu. Dakir continuava como antes, debruçado sobre o espaldar da cadeira, apenas seu rosto mortalmente pálido e seus olhos vítreos faziam lembrar um cadáver. Supramati olhava horrorizado para os olhos esbugalhados e escurecidos e as mãos geladas e imóveis que adquiriram a cor séria. Sim, aquilo realmente era um corpo, abandonado por forças vitais. Com um tremor glacial, desviou o olhar para o espelho. Ali, como anteriormente, estendia-se a paisagem alegre do palácio hindu. Ebramar levantou-se. Um sorriso afável iluminou as suas feições bondosas e ele estendeu a mão a Dakir. Pelo movimento dos lábios de ambos, Supramati concluiu que eles estavam conversando. Em seguida, Ebramar pegou, de um vaso próximo, uma flor púrpura e a colocou na mão de Dakir. Toda a cena se passava tão próxima, que a Supramati parecia poder encostar na mão de Ebramar. Nesse instante, este virou-se, sorriu e fez um sinal de saudação como se tivesse visto o jovem médico. Depois sentou-se em seu lugar, debruçou-se sobre a mesa e fitou com um olhar pensativo a figura de Dakir. Esta recuou e transformou-se novamente numa nuvem avermelhada. Um minuto depois a visão empalideceu sumindo e Supramati ouviu atrás de si um pesado e profundo suspiro. Ao virar-se rapidamente, ele encontrou o olhar radiante do amigo, que com um sorriso jovial lhe estendeu a flor e disse: Ebramar mandou-lhe um abraço e enviou esta flor como lembrança. Supramati saltou da cadeira e apertou a cabeça com as mãos. Ah! Exclamou ele com a voz rouca de emoção. Isso já não é mais o aparecimento do pensamento, mas uma verdadeira magia. Parece um conto mágico. Dakir balançou a cabeça. Não, meu amigo. O que lhe parece mágico ou milagroso nada mais é que uma manifestação do pensamento e do corpo astral, segredado com auxílio da força da mente. Aliás, o que eu lhe mostrei são puras bobagens em comparação com aquilo que se pode e o que se deve alcançar. Quando eu lhe ensinar um pouco o que sei, nós nos tornaremos discípulos de Ebramar. Sob a sua orientação, vamos estudar a magia superior e ante nós se abrirão outros horizontes. Dakir. É o orgulho, encoberto por modéstia, que o faz dizer que você alcançou pouco, quando você alcançou a perfeição. Rebateu Supramati novamente se sentando na cadeira e encostando a testa a maravilhosa flor que encheu de aroma todo o laboratório. Dakir balançou pensativo e significativamente a cabeça. Você me julga mal, porque não tem nenhuma noção sobre a incomensurabilidade do conhecimento que devemos alcançar. Ebramar, que é, sem dúvida, um gigante do conhecimento, um proeminente sábio cientista para o qual, ao meu ver, não existem mais mistérios no universo, comparado ao que sou, um pobre pigmeu, disse-me certa vez, quando eu espreito os infinitos mistérios que ainda devo estudar, estremeço na minha ignorância, sinto-me uma insignificante poeirinha cega. Perdoe-me, irmão, pelas palavras tolas e ofensivas, desculpou-se Supramati abraçando Dakir. É que, às vezes, fico tonto neste mundo estranho para onde o destino me jogou tão inesperadamente. Não estou nem um pouco ofendido e entendo muito bem o estado de sua alma, pois também passei por tudo isso. Mas por hoje chega. Você está exausto e muito perturbado. Vamos até Nara, sua presença vai acalmá-lo melhor. A partir desse dia,
Supramati iniciou com um novo fervor o trabalho. Seu maior anseio era disciplinar os seus pensamentos e passava horas a fio diante do espelho mágico. E, quando o disco refletiu, pela primeira vez, uma folha verde correta e levemente tingida, Supramati sentiu uma tal alegria inocente, que Dakir e Nara desataram a rir. Por outro lado, os estudos das fórmulas mágicas das quais ele nada entendia, de diversos sinais cabalísticos e de uma longa lista de nomes estranhos enfastiavam-no bastante, só com um esforço constante da vontade obrigava-se a adquirir os conhecimentos que lhe pareciam totalmente inúteis. Não raro ele fraquejava e sentia uma exaustão profunda que não tinha, aliás, qualquer relação com suas forças físicas, pois, invariavelmente, permanecia forte e em perfeita saúde, mas o trabalho intelectual tornava-se, às vezes, insuportável, ainda que ele tentasse vencer corajosamente esse tipo de fraqueza. Dakir observava, atento, o estado de ânimo de seu discípulo e, nos momentos difíceis, facilitava as coisas, ora interrompendo o trabalho por alguns dias, dedicando-os ao descanso e divertimentos, ora substituindo os exercícios, o que também dava excelentes resultados. A sua profissão anterior não perdeu para Supramati o seu interesse. Os estranhos e totalmente novos enfoques da arte de curar e destruir, que lhe eram descortinados pelo seu mestre, interessavam-no tão vivamente, como a arte de refletir, a qual estudava com fervor. Certa vez, enquanto conversavam já por um longo tempo sobre a cura de diversas doenças, Supramati perguntou inesperadamente: "Explique-me, pelo amor de Deus, Dakir, por que é necessário ser um bom médico para tornar-se feiticeiro ou mago, ainda que de grau inferior?" Porque o corpo é o principal objeto sobre o qual se pratica o conhecimento maléfico do feiticeiro e, no entanto, essa indispensável arma da alma é uma máquina muito complexa e exigente. Por isso o mago deve conhecer todos os meios da cura, inclusive os da destruição do corpo. Como médico, você sabe que, para a formação do corpo humano, a natureza utiliza as substâncias minerais, vegetais e animais, que são absorvidas por uma mãe durante a gravidez e servem posteriormente para manter a chama daquela gota da matéria-prima que os pais fornecem ao futuro ser no instante da fecundação. A ação de outros agentes poderosíssimos, tais como a cor, o som, o aroma e assim por diante, é ainda pouco conhecida da ciência moderna. Entretanto, a verdadeira ciência médica consiste na habilidade de se utilizar de todos os meios para eliminar do organismo as substâncias inúteis e ministrar aquelas que faltam. Por isso você deve aprender a encontrar, onde quer que seja, na atmosfera e em diferentes reinos da natureza, forças atuantes capazes de manter a vitalidade de qualquer ser. Ao mesmo tempo, deverá aprender os meios de destruição tanto ocultistas como materiais. Eu sempre me interessei por botânica e pelas maravilhosas propriedades das plantas, mas o que ouvi de você comprova que eu pouco sei nesse sentido, observou pensativamente Supramati. Isso é bem natural, pois a ciência, na medicina, coloca as plantas em segundo plano. Em sua crassa ignorância, o homem desdenha os humildes benfeitores da humanidade que crescem aos seus pés. A natureza, em sua sábia previdência, proveu-nos com um meio eficaz contra qualquer tipo de doença. Se os médicos possuíssem uma lupa, parecida com os nossos óculos mágicos, ficariam bem surpresos com as descobertas que teriam feito. Como prova do que lhe digo, vou lhe mostrar algumas ervas e raízes sob os óculos mágicos, pois a sua visão espiritual ainda não está desenvolvida. Dakir se aproximou de um grande escrino de carvalho com arestas de metal, pezinhos de bronze, e o abriu. Todo o interior do escrino estava subdividido em seções, repletas de ervas, flores secas, raízes, frascos e pedras preciosas. Supramati inclinou-se e começou a examinar curioso o conteúdo da caixa.
Daqui retirou das seções anexas 2 plantas e as colocou sobre a mesa. Você quer me mostrar a Arnica e a valeriana? Surpreendeu-se Supramati. Esperava ver alguma coisa desconhecida, uma planta diferente já pela sua espécie. Indagou sorrindo Dakir. Eu escolhi propositadamente as ervas bem conhecidas, nas quais até a sua orgulhosa ciência reconhece propriedades medicinais, ainda que as atribua à medicina popular. Agora pegue os óculos mágicos e contemple estes 2 grandes representantes do reino vegetal em todo o seu brilho ocultista. Aquilo que você verá é o grau superior da luz, descoberta por Gelenbashi, que é irradiada por objetos e a qual ele chamou de Odi. Você sabe que esta descoberta ainda é muito discutida, por enquanto. O máximo que se aceita é que das pontas de dedos e dos cristais emanam raios luminosos de diferentes colorações. Com o auxílio deste instrumento, você verá a força astral que se irradia de cada objeto. Os iluminados a veem imediatamente com sua visão espiritual, o que lhes permite julgar se uma determinada substância fez bem ou mal. Deixe que eu veja de novo com os olhos normais esses grandes curadores do reino vegetal, para que eu possa avaliar melhor a diferença que vou ver depois, disse Supramati, examinando atentamente as pequenas flores e as raízes escurecidas da arnica. Os meus cegos e ignorantes olhos nada viram de especial nestes 2 representantes do mundo vegetal, observou sorrindo Supramati, colocando os estranhos óculos. Subitamente um grito de surpresa e admiração soltou-se dos lábios de Supramati, a tal ponto que a modesta planta modificou o seu aspecto. As pequenas folhas amareladas pareciam estrelas douradas e o cerne transformou-se numa esfera de cor azulada que vibrava sem parar. Das folhas amarelas, irradiavam-se pequenas fagulhas elétricas que, atravessando a névoa azulada, parecia urdirem na atmosfera um tecido tão fino como uma teia de aranha, que cobria a planta com um véu brilhante que vibrava, recortado por faíscas. Está vendo esse trabalho surpreendente? É o tecelão fluídico. Ele renova e repara os tecidos danificados, tanto fluídicos como materiais, causados por ferimento, pancada e assim por diante. Daí vêm as suas propriedades maravilhosas que curam as feridas e previnem más consequências de fraturas e machucaduras. O aroma vivificante da arnica desinfeta imediatamente o local danificado, enquanto a pequena máquina elétrica faz debandar o sangue que se acumula em função da pancada, substituindo, onde for necessário, a substância vital e restabelecendo o tecido. Além disso, a arnica tem a faculdade de atrair e acumular uma grande quantidade de calor solar. Você não pode imaginar os efeitos poderosos que exercem as forças deste modesto curador sobre o organismo do homem, e até sobre plantas, quando se sabe utilizá-lo para tratar de flores quebradas, amassadas ou que estão por morrer de esgotamento. No entanto, não vou esconder. O estudo de todas as propriedades medicinais dessa planta é um trabalho enorme. Agora vamos examinar a valeriana, acrescentou Dakir, substituindo a arnica pela valeriana. Concentrado e em silêncio, Supramati inclinou-se sobre o tubérculo, que imediatamente mudou de aspecto. Estava agora vermelho feito sangue. Era atravessado por grossas nervuras com nódulos elétricos. Cada uma das raízes parecia salpicada de fagulhas e no centro ardia uma pequena chama tremeluzente, a partir da qual se entendiam, pelas nervuras, fios ígneos. De toda a planta emanava uma luz púrpura reverberando em ouro e que formava ao seu redor uma larga aura. A chama astral acumulada nesta planta, sendo introduzida no corpo, suscita vitalidade, acalma e aquece o organismo, agindo principalmente sobre as funções do cérebro e funcionamento do coração, disse Dakir tirando do amigo os óculos mágicos e guardando-os na caixa. Provavelmente outras plantas são menos dotadas do que estes 2 príncipes do reino vegetal, observou Supramati. Sim e não. Algumas plantas têm aplicação específica,
Mas não existe uma folhinha, um vegetal qualquer que não possua alguma qualidade benéfica ou maléfica. E isso é totalmente normal, pois a planta retira para si as forças de tudo que a cerca, da atmosfera, os fluidos das estrelas, do solo, os seus minerais, da água, os seus sais, tudo serve para sua formação. Todos esses elementos com as suas riquezas inesgotáveis, curativas ou destrutivas, estão à disposição do mago superior e proporcionam-lhe um poder praticamente fantástico, se ainda acrescentarmos o aroma, os sons e as cores desses grandiosos geradores do universo, que somente ele pode e sabe comandar. Nós, no entanto, só podemos aprender a utilizar as forças primárias, estudando os fundamentos ocultos do poderoso mal que se espreita no caos que nos cerca. E assim, precisamos aprender a fazer o mal, sem ousar, entretanto, empregar esse poder. Devemos estudar as forças destrutivas, submetê-las a nós e fazer uso de nosso conhecimento para combatê-las. Se eu entendi bem, estamos na condição de um homem honesto que sabe como roubar para obter alguma coisa, mas encara esse ato um crime vergonhoso, ou que sabe como matar para saciar a sede de vingança, mas por nada neste mundo sujaria suas mãos com isso. Você formulou corretamente o meu pensamento, caro Supramati. A familiarização com o mal oculto não é feita para praticar o mal, o que seria indigno para a mente que almeja a luz. Possuir o poder de fazer o mal e nunca praticá-lo é uma virtude sublime da consagração superior. Porque é admitido um relacionamento entre o mundo terreno com o medonho mundo dos espíritos inferiores. Indagou Supramati. Se os bons espíritos superiores se comunicassem com as pessoas e as instruíssem, quanto mal poderia ser evitado? Dakir balançou a cabeça. A sua pergunta confirma sua ignorância do mundo do além-túmulo. É impossível erguer uma parede entre dois mundos tão intimamente ligados entre si. Os seres que se libertam do corpo e passam a outro mundo permanecem ligados à Terra por uma infinidade de elos de amor, ódio e hábitos, e são atraídos ao mesmo local em que habitavam. A morte não consegue quebrar esses elos, pois cada coisa, cada pensamento, cada ser, bom ou mau, desprende uma substância astral que forma uma união sólida. Os assim chamados mortos, são seres invisíveis, mas não ausentes, e para um olhar espiritualizado, aqueles que são considerados para sempre desaparecidos no abismo ignoto, encontram-se entre nós. Quando você visitar o mundo invisível que nos cerca de todos os lados, cujo pedacinho foi visto por Dante, e que merece o nome que tem, o inferno, então você terá condições de formar uma noção sobre a vida ali reinante, sobre as lides que ali são travadas e sobre as tempestades que ali se desencadeiam, cujo ruído nosso grosseiro ouvido não consegue apreender. Sem escutar e sem nada enxergar ao redor, além da atmosfera límpida e tranquila, pretensiosamente povoada no máximo com bacilos e átomos da poeira, o homem imagina inocentemente viver e reinar sozinho num espaço vazio que forma, em sua concepção, o universo. Nara já me mostrou uma enormidade de seres que se apinham ao nosso redor. Confesso que fiquei arrepiado ao ver aquele mundo estranho com seus mistérios surpreendentes, adicionou Supramati. Sim, a primeira esfera, a que envolve o nosso planeta, é um lugar bem desagradável, e você só viu a sua superfície. Eu espero apresentá-lo a alguns chefões das corporações infernais, demônios, segundo a opinião dos homens. Naquele mundo, posso lhe oferecer uma proteção. Nas esferas superiores, você será introduzido algum dia por Ebramar ou por alguém dentre os iluminados, do mesmo grau. Oh! Quando é que você me apresentará aos senhores demônios? Muito em breve, pois estou vendo que você está cansado de decorar as palavras cabalísticas e os sinais simbólicos dos quais nada entende, troçou Dakir rindo. Isso é verdade. Confesso que ficou gastado em ter que repetir feito um papagaio aquelas palavras sem sentido,
concordou Supramati. Depois ele acrescentou com uma leve hesitação: diga-me, o aspecto externo daquelas criaturas do inferno é muito horripilante. A primeira impressão que se leva da visita àquela esfera infernal é terrível. Eu conheci uma pessoa que, sem uma preparação necessária, penetrou naquele mundo, vindo a morrer 24 horas depois. Seus cabelos ficaram brancos em poucas horas. Quanto a você, não precisa temer coisas assim. Você é imortal e as suas madeixas escuras não perderão a maravilhosa tonalidade. Isso me conforta, caso contrário eu teria de ficar grisalho por toda a vida planetoide, arrematou gargalhando Supramati. Oh, não. Existe um meio de devolver aos cabelos a sua cor anterior e, ao organismo, o vigor da juventude, até para os mortais comuns. E você conhece tais meios, Dakir? Tenho algumas indicações, a verdadeira receita desse milagroso elixir, que os iniciados superiores possuem, ainda desconheço. A propósito, quero lhe contar uma história bem singular, da qual fui testemunha e que ilustra bem as minhas palavras. Certa feita, eu passei alguns meses com Ebramar. Todos os dias nós realizávamos passeios pelos arredores, durante os quais ele me distraía com suas conversas sempre interessantes e instrutivas. Numa dessas excursões, fomos parar mais longe que de costume. Eu precisava descansar e estava morrendo de sede. Ebramar, que, como você sabe, lê os pensamentos, imediatamente disse: aqui perto vivem algumas pessoas humildes. Descansaremos na casa deles. E, de fato, depois de alguns minutos de caminhada, vimos umas casinholas, imersas na vegetação. Entramos no primeiro casebre que encontramos, pertencente a uma mulher muito velha. A mulher providenciou-nos apressada pão e leite. Ao partirmos, eu lhe dei uma moeda de ouro. Enquanto ela se desfazia em agradecimentos, Ebramar observava sorrindo. Eu também, vovozinha, não quero ficar sem agradecer pela hospitalidade. Peça-me qualquer coisa, sou um mago e posso atender ao seu desejo. A velha olhou curiosa e desconfiada para ele e depois disse meio insegura: meu marota, meu bom homem. Se o senhor é realmente um mago, faça com que eu tenha dentes. Se soubesse como é difícil comer pão velho tendo somente um dente, só isso? Com prazer, fez Ebramar. E assim falando, tirou do bolso um sequinho, que você sabe ele carrega sempre consigo. Retirou dele um frasco e colocou algumas gotas numa ânfora de barro com água. A água adquiriu um aspecto leitoso. Guarde a ânfora num lugar escuro e fresco, disse Ebramar. Durante 9 dias, faça um gargarejo com esta água 3 vezes por dia, de manhã, ao meio-dia e à noite. Daqui a 6 semanas, apesar de sua idade, você será capaz de roer nozes, comer cascas, mesmo de árvores. Eu estava muito interessado e decidi saber sobre o efeito do remédio 6 semanas depois. Mas, naquela época, eu tinha tanta coisa para estudar, que se passaram alguns meses antes que eu pudesse realizar a excursão planejada. Encontrei a velha, sentada em frente do casebre. Ela parecia ter rejuvenescido e comia com apetite um pedaço grande de pão, que não me pareceu ser muito fresco. Bem? E como estão os dentes? Perguntei. Ela levantou-se rapidamente e exclamou alegre: que Brahma e seu enviado, o mago divino, sejam abençoados. Graças ao seu remédio, agora eu tenho dentes de que até meus netos podem invejar. A velha abriu a boca e mostrou 2 fileiras de dentes, brancos como pérolas, que formaram um estranho contraste com seu velho rosto cheio de rugas. Eu fiquei enxaguando com toda parcimônia, que consegui economizar água milagrosa para compartilhá-la com minha velha irmã. Ela também está com dentes novinhos em folha, acrescentou ela. Ao voltar para casa, relatei o encontro a Ebramar e lhe pedi que me desse a receita ou pelo menos um frasco daquela substância.
Ebrahma riu da minha empolgação, mas recusou-se. Você não está pensando em fazer fortuna na Europa, vendendo dentes aos imprestáveis perdulários ou às despreocupadas coquetes, já que você não corre esse risco, observou ele malicioso. O assunto terminou assim, mas eu sei que ele possui remédios incríveis, que deixariam os médicos boquiabertos. Durante os nossos passeios, eu vi como ele curou, com incrível rapidez e sem qualquer operação, alguns cegos, sendo que 2 deles sofriam de catarata. Quanto à cura dos paralíticos, isso para ele é brincadeira de criança. Como é que ele cura a catarata? Indagou Supramati, empalidecendo de perturbação. Ele umedece o globo ocular com um líquido de coloração esverdeada. Depois coloca nos olhos uma venda e leva o doente para um local onde os raios solares não o alcancem. Após um determinado período de tempo, dependendo da gravidade do caso, o enfermo levanta-se com a visão restabelecida. Alguns dias foram dedicados ao descanso em companhia de Nara. Posteriormente, Dakir e Supramati mudaram-se para o laboratório com o intuito de se prepararem para o encontro planejado com os altos funcionários do mundo do além-túmulo. Eles fizeram um regime alimentar específico, que não foi do agrado de Supramati, pois todos os pratos servidos tinham um sabor picante e aromático. Ademais, ele tinha de ficar todo o tempo na escuridão e o óleo da única lamparina do quarto exalava um cheiro forte e irritante. Por fim, Dakir prescreveu banhos quentes, colocando na água ervas aromáticas, o que sempre provocava uma sensação de asfixia em Supramati. Não estivesse ele tão interessado no encontro com os seres do outro mundo, teria se enfastiado. Mas as conversas com o amigo animavam-no e excitaram ainda mais o seu interesse, de forma que não via a hora que os 9 dias de preparação terminassem. Finalmente chegou o dia. Um pouco antes da meia-noite, eles colocaram um traje de malha preta e toucas da mesma cor, semelhantes a coifas da Idade Média, que se aderiam totalmente na cabeça e encobriam os cabelos. Em seguida, Dakir pendurou no pescoço o bastão mágico e ambos passaram ao laboratório. Ali acenderam 4 velas e trempes com ervas aromáticas, que ardendo com estalos difundiam uma fumaça densa e acre. O seguir, Dakir com o amigo vieram para dentro do centro do círculo mágico, fora do qual havia 2 cadeiras. Erguendo os 2 braços, Dakir pronunciou cadenciadamente as fórmulas da evocação, já conhecidas de Supramati, e, quase imediatamente, na ponta do bastão, fulgiu uma chama vermelho-sanguínea. Então, utilizando o bastão como uma pena, Dakir desenhou no ar um sinal cabalístico, cujas linhas, fosforizando, vibrando e estalando feito fogos de artifício, projetavam-se na atmosfera. 1 minuto depois, formou-se no ar uma nuvem que logo se densificou numa espiral de fumaça negra, dissipou-se, fazendo surgir a figura colossal de um homem. Sua roupa cheia de pelos, bem aderida ao corpo, delineava formas musculosas e peito largo. Asas vermelho-sanguíneas erguiam-se atrás de suas costas e dos ombros caía uma capa vaporosa cinzenta que se estendia por trás, perdendo-se na penumbra. A capa parecia ter sido urdida de um número infindável de rostos humanos, cujos contornos imprecisos se fundiam num só, e apenas seus olhos fosforescentes feito brilhantes ardiam na massa nevoenta. Os traços regulares do rosto comprido e magro transbordavam de astúcia e força poderosa, os olhos brilhavam como fogo abrasador, enquanto 2 feixes fosforescentes, que se irradiavam de sua fronte, tinham o aspecto de chifres curvados. Saúdo, Sarmiel, pronunciou Dakir fazendo uma mesura ao estranho indivíduo que tinha o aspecto de pessoa real. Em seguida, virando-se para Supramati, que calado e pasmo examinava o visitante, acrescentou: estenda a mão, irmão, ao seu novo aliado, senhor dos espíritos que erram na primeira esfera do nosso planeta. A eles são submissos milhões de criaturas maléficas,
invisíveis, descontentes, revoltosas e nocivas, descartadas para o espaço depois da vida, cheia de leviandades e delitos. Ele os servirá e ajudará quando for necessário. Dominando o tremor interno, provocado pela visão daquela inusitada criatura, Supramati estendeu a mão. No instante em que os dedos deles se juntaram sob o círculo mágico, do bastão de Dakir espargiu uma chama que, à semelhança de uma flecha ígnea, perfurou as suas mãos, selando assim a aliança celebrada. Um sorriso enigmático percorreu o rosto do terrível demônio e o seu olhar flamejante pareceu querer sugar o rosto pálido, mas decidido de Supramati. Não me tema, disse ele em voz sonora e gutural. Quando você conhecer os meus súditos, convencer-se-á que em suas almas há tanto bem quanto mal. Não nos erguem capelas, não se defumam ladano em nossa homenagem, não nos entoam hinos de louvor. No entanto, nenhum crime, nenhuma queime ou desgraça é perpetrada pelas nossas mãos. Somos apenas demônios e todos ignoram como é difícil o nosso trabalho para o bem de nossos irmãos na humanidade. Aliás, é sempre assim. A gratidão é para os benfeitores consagrados, canonizados, os carrascos amaldiçoam-se e os juízes glorificam-se. Um toque de zombaria soava nas palavras do gigante. Recusando-se com um gesto brusco a sentar-se na cadeira e continuar a conversa, o espírito deu um passo para trás. Pela sala passou silvando uma rajada fria de vento e a visão desapareceu na coluna de fumaça negra. Quando se dissipou o último remoinho da névoa negra, Dakir pronunciou uma nova fórmula de invocação e desenhou no ar um novo sinal cabalístico. Um minuto depois, junto ao círculo mágico, apareceu outro espectro. Não era um gigante como o seu predecessor. Era um jovem alto e esbelto, o traje vermelho que aderia ao seu corpo delineava suas formas maravilhosas. Seu rosto pálido e transparente distinguia-se por uma beleza funesta. Nos grandes olhos negros e impenetráveis, fulgia uma expressão de energia invencível, misturada com uma fria crueldade. O sorriso que brincava em seus lábios purpúreos e os dentes alvos como pérolas denotavam algo realmente diabólico. Uma touca justa cobria-lhe a cabeça e sobre a fronte, entre duas chamas, erguia-se uma cruz brilhante em forma de chifres. No pescoço, havia uma corrente multicolor da qual pendia, sobre o peito, uma grande estrela de ouro. No braço, enrolava-se uma corda com uma flecha ígnea na ponta do laço. Atrás dele, via-se uma larga auréola refulgindo como uma chama de incêndio. Ali, envoltos em névoa fumacenta, estavam postados dois seres em malha negra e cintos vermelhos, longas chamas tremeluzentes atrás das costas e pequenos crucifixos na fronte. O recém-chegado estendeu a mão de beleza clássica, fina e branca, de dedos delgados, e Supramati, quase maquinalmente, estendeu a sua. Imediatamente um relâmpago selou a aliança entre eles. Desta vez Dakir fez uma mesura com visível respeito e disse a Supramati: esse com quem você celebrou a aliança é o rei das larvas. Você não precisa saber o nome dele, porque bastam símbolos e fórmulas sagradas para que você possa, quando for necessário, chamar em seu auxílio tanto ele como um dos seus subordinados. Você ainda não tem uma noção exata do que são larvas, essas asquerosas e nocivas criaturas que povoam o mundo invisível à espreita dos vivos para destruí-los. Para domá-las, é necessário existir um poderoso senhor, tal qual é o seu novo aliado. Mais sociável que o seu predecessor, o senhor das larvas sentou-se na cadeira a ouvi-los, brincando com um anel decorado com uma gema vermelha como uma gota de sangue. Com as últimas palavras de Dakir, uma expressão mista de zombaria e cansaço esboçou-se pelo belo semblante do espírito. As suas palavras, Dakir, ainda são uma letra morta para o seu discípulo, disse ele com um leve sorriso. Nele ainda estão por demais vivos o homem caduco e o psiquiatra moderno para que possa penetrar no nosso mundo,
rejeitado tão categoricamente pela imaculada ciência que só admite aquilo que pode apalpar, pesar e dissecar com bisturi. Você tem razão. O irmão Supramati ainda é cego em muita coisa, mas ele tem vontade e obstinação, argumentou Dakir. Para crer e entender é necessário enxergar. Eu calculo que em breve estarei com ele em seus domínios e espero que você possa mostrar-lhe a maléfica atividade das larvas e o modo como você as amansa. Venham, terei prazer em mostrar-lhes o meu reino, prontificou-se sorrindo o estranho visitante. Vocês escolheram uma hora bem oportuna para a visita. A Terra envia-nos profusamente belos exemplares dessas maravilhosas criaturas e os encarnados se esmeram em acertar-lhes o gosto. Temos trabalho à beça, pois você mesmo sabe que não há nada mais difícil do que arrancar pessoas de uma mesa bem servida. Até mais. Ele levantou-se, fez um gesto de despedida e pareceu ter afundado na penumbra vermelha que, em seguida, dissipou-se. Eu lhe mostrei dois terríveis zeladores da ordem, senhores dos exércitos do mal, disse Dakir sorrindo ao ver o rosto perturbado e desnorteado de Supramati. Agora nós chamaremos ainda alguns chefes dos operários das corporações e espíritos inferiores, tais como animais e outros seres. Ante o olhar surpreso, mas agora menos medroso de Supramati, desfilou uma série de criaturas, um mais medonho que outro no que dizia respeito à sua forma e cor. Ele, provavelmente, sentia aquilo que devia ter sentido o primeiro cientista que descobriu com auxílio do microscópio um novo mundo, inacessível ao olho comum. Por fim, a diversidade e enormidade de símbolos e formas que Dakir pronunciava com corajosa segurança, todos os visitantes o conheciam e ele conhecia a todos. Cansaram Supramati, apesar do febril interesse com que ele ouvia e olhava tudo aquilo, sentiu algo semelhantes a uma fraqueza. Ao notá-la, Dakir anunciou que para aquele dia já era o suficiente e ambos retornaram ao quarto. Ele deu a Supramati uma taça de vinho e ordenou-lhe que tomasse um banho. Agora, antes de iniciarmos alguma coisa, eu lhe darei uma folga para descansar. Vamos. Nara espera-nos para jantar. Você mereceu a companhia dela, acrescentou ele dando uma risada. Supramati, como num sonho, seguiu Dakir. Sua cabeça estava tonta com todas as impressões vividas. Teria ele sonhando ou tudo havia acontecido de fato? Ele temeroso apertou com as mãos a testa, coberta de suor gelado, e em sua mente passou o pensamento. Não teria ele perdido o juízo e assim já estava no manicômio, ou não teria sido criação de seu cérebro doente ou toda aquela estranha epopeia com o elixir da longa vida e todas as consequências de seu encontro com Narayana. Uma sonora gargalhada de Dakir tirou das reflexões. Não se assuste. Você não está louco. Tudo, inclusive a sua encantadora esposa, é pura realidade. Um minuto depois já estavam no refeitório onde os esperava Nara. A dona de casa estava alegre como sempre encantadora. Ela beijou o marido, mas quando ele quis contar-lhe sobre o que vira e ouvira durante o tempo da ausência, Nara o interrompeu. Vamos jantar. Suas impressões você poderá contar depois do jantar. Dakir deve tê-lo alimentado mal e você está com fome. De fato, o nosso cardápio deixou muito a desejar, brincou Supramati. Após o jantar, que Supramati achou delicioso, todos foram à sala de estar. Quando se acomodaram diante da lareira, Nara perguntou, e então? Você viu a sua excelência, o senhor das larvas? Como ele é bonito, não é verdade? Ele seria bem sedutor, não repousasse sobre ele essa responsabilidade nojenta. Você não quer me obrigar a ter ciúmes ao admirar tão abertamente a beleza do rei das larvas? Observou sorrindo Supramati, beijando a mão da esposa. Instantes depois ele arrematou, eu gostaria de formar uma noção melhor sobre as larvas. Tudo que eu sei delas é muito pouco. Nara tornou-se séria. Larva, meu amigo, e Narayana, é um ser que, à semelhança da hiena,
Aproxima-se sorrateiramente de uma pessoa para alimentar-se de seu sumo vital, sugerir-lhe suas próprias paixões insatisfeitas e arrebatá-la ao sorvedouro da pobreza moral e padecimentos físicos. Aquele que você viu é um grande benfeitor da humanidade. Seu nome é desconhecido na Terra. Ninguém sabe quantas vítimas conseguiram se salvar graças à energia daquele espírito, um trabalhador incansável que ajuda, salva e liberta os infelizes. Ele tem que ser visto em ação. Corajoso e frio, ele vence e submete a seus seres mais vis, perigosos, maléficos e asquerosos que vagueiam na atmosfera terrestre saturada de decomposições. A tarefa é nojenta. Imagine que você tenha que combater de frente os leprosos, e essa expiação, a que ele se propôs, às vezes, parece-lhe por demais pesada, mas ele busca forças em sua energia de ferro. Sim, na energia, e também na crueldade, observou Supramati. Naquele meio em que ele age, ambas são necessárias. Você nem pode imaginar o que acontece na primeira camada atmosférica que envolve o nosso globo terrestre. Você entenderá melhor quando fizer uma excursão ao mundo desconhecido. Será pior do que aquilo que você me mostrou em Veneza. Oh, sim. Ainda mais, porque é totalmente diferente, assegurou rindo Nara. Capítulo 4. Após 2 semanas dedicadas ao descanso, e que passaram num clima de animação, Daqui disse certa manhã que era hora de reiniciarem o trabalho, pois eles teriam que fazer a excursão ao mundo invisível, o que exigiria preparativos especiais. Ao entrarem no quarto contíguo ao laboratório, Supramati quis saber que tipos de preparativos seriam necessários para a viagem à zona do além-túmulo. Para penetrarmos no mundo invisível, é preciso, antes de tudo, livrarmos da carga do corpo. Supramati desatou a rir, mas Dakir prosseguiu imperturbável. Eu entendo. Parece-lhe ridículo o que eu acabei de dizer. Entretanto, a magia dispõe de recursos que nos deixam naquele estado, parecido com o de um morto. É simplesmente impossível. Não é tão impossível como parece. Um estado semelhante acontece com os sonâmbulos, como se perdessem o seu peso e adquirissem uma leveza extraordinária. Muitos já viram como eles conseguem passar por aberturas, intransponíveis para os outros, galgar telhados e passear pelas cornichas em que mal cabe o pé de um homem. Em outras palavras, eles andam incólumes por onde quer que seja, contanto que não sejam assustados. A diferença é que nos sonâmbulos esse estado é involuntário. Eles não podem provocá-lo mesmo que queriam, enquanto que um mago dispõe desse recurso seguro e conhece as leis que devem ser acionadas. Assim, ele alcança resultados bem melhores. Desta forma, o mago consegue praticar a levitação, andar pela água, diminuir as distâncias correndo na velocidade de um pé de vento e outras coisas. Nos Atos dos Apóstolos, cita-se o caso do mago Simão que se elevava no ar. Sim, mas com a ajuda do demônio. Sorriu Supramati. Ainda que fosse. Aos ignorantes e cegos, cheios de preconceitos, as forças desconhecidas sempre parecem obras do demônio ou contos de carochinha, observou com desprezo Dakir. Com a chegada da noite, Dakir levou Supramati a um quarto que este ainda não havia visto antes e fechou a porta atrás de si com tanto cuidado, que dessa não ficou um mínimo sinal por fora. A parede parecia inteiramente maciça. Aqui nós temos um laboratório preparado para a viagem que vamos empreender. O ar ambiente tem uma composição especial. Vamos sentar e conversar até meia-noite, até chegar a hora de eu lhe dizer o que fazer. Supramati olhou em volta, mas nada conseguiu enxergar. O quarto estava escuro, não havia nem velas nem lâmpadas acesas, apenas através de uma janela gótica penetrava uma penumbra noturna pálida. Junto à janela havia 2 cadeiras. Dakir, que parecia conhecer o ambiente, levou o seu amigo perto da janela. Eles se sentaram e começaram a conversar. A lua subiu e a sua pálida mas viva luz inundou o quarto.
permitindo que Supramati o examinasse detalhadamente. A sala tinha um formato circular, praticamente do mesmo tamanho que o laboratório. No centro havia uma espécie de pavilhão com paredes de vidro. Mais adiante, no fundo, divisava-se uma piscina onde jorrava um chafariz, cujo jato brilhava em luzes coloridas ao luar. Quando o velho relógio do castelo bateu a meia-noite, Dakir levantou-se. Vamos. Precisamos tomar um banho. Ele despiu-se rapidamente e pulou na piscina. Supramati não se fez de esperado e seguiu o seu exemplo. Parecia-lhe que nunca se sentira tão bem. A água não estava fria, mas primava por seu incomum frescor. Ela parecia acariciar o corpo e fortalecer cada fibra do ser. O peito respirava com uma extraordinária leveza e todo o corpo parecia leve, flexível e forte como nunca. Supramati bem que ficaria por toda a noite naquela maravilhosa piscina, mas Dakir, após alguns minutos, ordenou: já é suficiente. Saia e se vista. Ele apontou para um objeto de tamanho não maior que um lenço dobrado em 4, que estava sobre a mesa. Supramati olhou desconfiado para o objeto apontado e em seguida observou rindo: escute, meu amigo. Uma pessoa do meu tamanho vai caber naquilo. Fique calmo. Sou tão alto como você e a indumentária está de encomenda. Veja só. Antes de tudo você deverá abri-la e colocá-la pelos pés. Balançando a cabeça, Supramati desembrulhou o pacote e tirou um traje parecido com uma malha, incluindo até um capuz para a cabeça. Entretanto, pelo tamanho, nele mal caberia uma criança de 2 anos. Sua desorientação aumentou ainda mais, quando Dakir vestiu o traje que se assentou facilmente em todo o corpo. Sem mais hesitar, Supramati começou a vestir a malha que se verificou extraordinariamente elástica. Era feita de um tecido muito fino e mácio, como uma cambraia das mais delicadas, e a sensação era de se estar vestido numa pele acetinada. A malha assentou-se justa no corpo, sendo que não só os braços estavam cobertos mas também a cabeça, ficando aberto apenas o rosto. Não obstante, o traje não tolhia os movimentos e, apesar de toda a sua leveza, era quente como pele e pinicava todo o corpo, como se da vestimenta irradiasse corrente elétrica. A sensação geral era de que a malha houvesse aderido à própria pele, adquirindo uma coloração cinza prateada. E até difícil imaginar uma roupa mais estranha que esta. De que é feita? Nunca vi nada parecido, disse Supramati, fazendo uma série de movimentos para certificar-se de que ela não os dificultava realmente. Oh! Existe muita coisa que você ainda não viu, meu caro Dr. Ralph Morgan. Esse tecido é difícil de ser encontrado em Londres. Nós o chamamos de pele dos espíritos, devolveu rindo Dakir. Com os diabos. Fiquei na mesma, meu caro mestre. Então os espíritos trocam de pele feito as cobras, enquanto vocês aproveitam para traje de viagem ao reino das sombras. Exatamente. Esse traje é indispensável para embrenharmos nas cidades dos mortos, no espaço da 4ª dimensão, explicou Dakir, abrindo uma das paredes do pavilhão de vidro e convidando o amigo a segui-lo. Supramati viu-se num quarto vítreo, iluminado pela suave luz azulada do luar. No centro havia uma mesa de vidro e 2 cadeiras. Sobre a mesa, numa caixa aberta haviam-se 2 taças, cheias de líquido flamejante da cor de safira e 2 roscas doces. Sentemos e tomaremos ao êxito de nossa viagem, propôs Dakir, acomodando-se na cadeira. Ao dizer isso, ele secou de um gole a taça e Supramati seguiu-lhe o exemplo. O líquido que ele tomou parecia fogo, mas não ardia, seu gosto lembrava um forte vinho envelhecido. Mas o que realmente deixou admirado foi o gosto da massa escura. Ela derretia na boca, era suave feito mel, e de sabor e aroma lembrava rosas, lírios, baunilha e outros elementos cheirosos. Dominado por agradável languidez, Supramati recostou-se no espaldar da cadeira,
Uma sensação de bem-estar jamais experimentada se apoderou dele. Uma brisa refrescante soprou-lhe no rosto e, em seguida, ergueu-o e balançando suavemente o levou ao espaço. Quanto tempo perdurou aquele inconsciente esquecimento cheio de deleite, ele não tinha a menor noção. Abrindo os olhos, ele viu que ainda estava sentado na cadeira, a porta do pavilhão encontrava-se aberta e atrás da soleira estava Dakir, mas a Supramati pareceu que ele estava pairando no ar. Vamos. Está na hora, disse Dakir. Supramati levantou-se e imediatamente soltou um grito ao perder o equilíbrio. Ele levantou-se no ar e deu algumas cambalhotas, e quanto mais ele tentava se pôr em pé, tanto mais se virava pairando no ar. Sem parar de dar cambalhotas, ele se debatia feito alguém que se afogava. Assustado, Supramati começou a gritar, enquanto Dakir ria feito um louco. Enraivecido pelas gargalhadas ofensivas do amigo e mentor, ele resmungou ofegante: não é hora de rir, quando estou arriscado a quebrar o pescoço. Oh! Você não corre esse risco. Será que você se esqueceu de que é imortal? Atalhou Dakir sem parar de rir. Pegando Supramati pelo braço e apoiando-o, ele disse: ande pois, como você anda normalmente. Eles deram alguns passos juntos. Ouça, observou Supramati. Eu não sinto nada embaixo, parece que estou andando sobre molas que se dobram aos meus pés. Chega. Não fale besteira, meu caro doutor. Você se esqueceu de que eu lhe disse que o nosso corpo perderia a gravidade. Agora estamos, por assim dizer, pairando no ar. Supramati olhou em volta. Ao ver ao redor de si um escuro espaço aberto, ele desvencilhou-se da mão de Dakir, soltou um grito surdo e começou a fazer esforço desesperado para se agarrar a alguma coisa. Que mania de gritar a toda hora! Por que é que você está gritando? Está com medo de machucar-se? Entenda que ao perder a gravidade você não poderá nem cair nem bater em nada, ainda que o joguem contra o chão. Ao finalizar as palavras, Dakir bateu fortemente em sua nuca. Supramati deu uma cambalhota e desceu até o chão, mas quase que imediatamente subiu, feito uma pena, até a altura de seu companheiro. Apesar da observação justa de seu mentor, ele não conseguiu conter um novo grito. Desta vez riu de seu próprio mau hábito e acrescentou, pegando Dakir pelo braço: já estou começando a me acostumar a manter o equilíbrio. Assim, podemos ir. Mas, para onde iremos? Vamos conhecer algum planeta. Oh! Você ainda terá muito tempo para empreender uma viagem tão longa. Agora vamos nos limitar a fazer uma visita aos cinturões atmosféricos que cercam o nosso planeta, ao mundo ignoto ao olho de um homem comum. Eles se aproximaram da janela, que Dakir abriu acionando uma mola escondida na parede. Uma forte rajada de vento que invadiu o quarto jogou-os para trás e, em seguida, arrebatou-os para fora. Cerca de um minuto rodopiaram no ar. Tudo em torno deles assobiava, crepitava e soava estranhamente. Subitamente, a cinzenta atmosfera em volta se abriu num crepitar seco, deixando antever um espaço inundado de luz vermelha. Ao mesmo tempo, até os ouvidos de Supramati chegaram sons caóticos e desafinados, enquanto um sopro de ar fétido envolveu tolhendo-lhe a respiração. O que isso significa? Onde estamos? Indagou Supramati, olhando surpreso para o espaço infinito que se estendia diante deles, imerso em luz purpúrea. É o espaço da quarta dimensão, os domínios dos desencarnados, respondeu sorrindo Dakir. Consequentemente, neste momento nós somos uma espécie de defuntos. Não deixa de ser. Estamos penetrando no reino deles e vivemos a impressão semelhante àquela que experimenta um espírito que abandona o invólucro carnal. Em meio a essa conversa, uma corrente poderosa continuava a arrastá-los com velocidade estonteante. Parecia a Supramati que eles se aproximavam de uma cidade cujas construções emergiam da penumbra avermelhada. Descendo com a mesma rapidez,
Eles se viram numa rua emoldurada por casas altas de contornos indefinidos. Em volta delas apinhavam-se homens e mulheres de todas as idades e posição social, inclusive crianças e animais. Todos corriam, empurravam-se e parecia estar ocupados com alguma atividade febril. Nos rostos nutridos estavam congeladas expressões de preocupação, os olhos ardiam, mas era difícil entender para onde, de fato, corria aquela multidão. Estavam vestidos em diferentes tipos de trajes ou simplesmente cobertos em trapos pretos, mas a maioria estava nua e tinha aspecto repugnante. Muitos daqueles sujeitos ora sumiam dentro de casa, ora corriam de novo para a rua. São todos espíritos. Correto? Informou-se Supramati. Sim, nós viemos parar numa grande cidade, mas qual, não sei lhe dizer, pois não estamos em condições de uma vida material e estou com dificuldade de me orientar de imediato. Assim, o que nós podemos ver bem são as casas invadidas por espíritos para satisfazerem, na medida do possível, os seus desejos carnais. São os descarnados que, como você vê, correm perdidos em todas as direções, invejosos dos vivos, cheios de todos os desejos animais. São criminosos indolentes, cuja vida passou inutilmente, que agora estão repletos de ódio e inveja em relação aos encarnados. E quem são aqueles que se atiram para todos os lados feito loucos, com o olhar desorientado e assustado? São os tolos que não querem entender que estão mortos e procuram por suas casas. Mas vamos adiante. Aqui não há nada de interessante, acrescentou Dakir. Enquanto eles prosseguiam, já mais devagar, Supramati perguntou, por que a atmosfera que nos envolve está tingida em cor vermelha? É o reflexo das emanações carnais aqui acumuladas, respondeu Dakir, detendo-se diante de uma grande casa com entrada imponente. Sem tocar com os pés nos degraus da escada, eles entraram numa imensa sala, profusamente iluminada, onde estava em vias de terminar o banquete de um grande número de cavalheiros e damas. A mesa com prataria, louça de cristal e flores era uma desordem geral. A imensidão de garrafas vazias, os rostos vermelhos dos comensais, seus olhares embaciados e aflitos eram uma prova de que as oferendas de vinho em homenagem a Baco foram abundantes. Alguns homens dormiam roncando alto. Desta vez diante de nossos viajantes estavam pessoas vivas, ou melhor, encarnadas, como comprovava a vivacidade das cores, a definição dos contornos e a solidez dos corpos. Entretanto, em volta deles comprimia-se um grande número de criaturas repugnantes que pertenciam ao mundo do além. Elas grudavam-se aos encarnados e aos pratos de comida que estavam sobre a mesa. Os olhares vorazes que as criaturas lançavam para os comensais e para os restos da comida denotavam claramente o quanto nelas ainda estavam vivos todos os desejos carnais. Algumas encostavam seus lábios roxos à boca dos vivos, aspirava-lhes o sumo vital, o qual, em forma de um vapor rosado, partia-lhes da boca, dos membros e acima da cabeça. A alguns passos da mesa, refestelado na poltrona, estava um homem, ainda jovem, pelo visto mortalmente embriagado. Seu colete estava desabotoada, a gravata arrancada e o rosto pálido salpicado de manchas vermelhas. Envolvendo seu pescoço com os braços cheios de chagas, a ele estava abraçada uma mulher totalmente nua. Os longos e densos cabelos emaranhados envolviam-na feito uma capa de fumaça negra. Sua boca estava encostada na região onde estava o coração do homem. A mulher sugava com tanta força a vitalidade de sua vítima, que o rosto do jovem se cobriu de lividez cadavérica, o peito tremia e convulsões doloridas percorriam por todo o seu corpo. Em meio à algazarra, risos e animação do banquete ainda em curso, ninguém parecia perceber que ele provavelmente estivesse sofrendo, debatendo-se como se fosse num pesadelo. Não obstante, o asqueroso ser dava sequência à sua ação criminosa,
Apesar dos esforços de dois homens em trajes negros, nos quais Supramati reconheceu os ajudantes do espírito denominado por Dakid Rei das Larvas. Ambos, com visível aflição, estavam inclinados sobre o homem agonizante e empurravam a mulher,